Vamos iniciar agora o segundo período da nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 14 de maio de 2020. Como foi referido no primeiro período, em que vimos a matéria teórica sobre perfis de Joukowski, neste segundo período iremos então resolver o primeiro exercício sobre esta mesma matéria, que corresponde precisamente ao problema 19, o qual versa sobre a aplicação de condição de Coota, ou da condição de Coota, numa placa plana. Já sabemos que a placa plana, e nomeadamente a placa plana sem espessura, corresponde ao perfil mais simples da família de perfis de Joukowski, que são então o modelo de perfis alares que, numa perspectiva teórica de análise da aerodinâmica, de perfis nós iremos utilizar. Ora, neste problema, dizem-nos para considerar então o escoamento potencial, portanto, de fluido perfeito, em torno de uma placa plana sem espessura. Caímos então, justamente, num dos problemas, então, do escoamento de fluido perfeito, em torno de um perfil de Joukowski, portanto, o perfil mais simples que corresponde, como referido, à placa plana sem espessura. Dizem-nos ainda para admitir que se encontra satisfeita a chamada condição de Coota, que, como deverão estar lembrados, corresponde a conseguirmos que a linha de corrente que abandona, ou se quiserem, em termos mais gerais, o escoamento que abandona o bordo de fuga do perfil alar, neste caso a placa plana sem espessura, o faz, portanto, nesse ponto, no bordo de fuga, com continuidade tangencial com a geometria do perfil alar, justamente nesse mesmo ponto, então, no bordo de fuga, o que naturalmente acaba por produzir, mesmo no contexto do nosso modelo de fluido perfeito, que deixe de haver uma singularidade no bordo de fuga, passando a velocidade, nesse ponto, a ser finita, em vez de, portanto, ser infinita, como acontecia quando não se verifica condição de Coota e, portanto, o escoamento é forçado a contornar o bordo de fuga, conduzindo à situação de um escoamento de fluido perfeito ou de escoamento potencial em torno de um diedro convexo e, portanto, sabendo que nessa situação, como já era do vosso conhecimento do capítulo 8 do livro de texto, portanto, estudado no âmbito da unidade curricular de mecânica dos fluidos, portanto, conduzido a uma velocidade, nesse caso, em torno de um diedro convexo, portanto, uma velocidade infinita. Ora, efetivamente, para garantir que o nosso modelo teórico de perfil alar, perfil de Joukowski, neste caso, e neste caso em específico, da placa plana sem espessura, portanto, o perfil mais simples, tinha realidade física, fomos, então, produzir uma modificação no modelo que permitisse, então, operar a chamada condição de Coota, portanto, dando realismo físico ao modelo matemático que estávamos a utilizar. Ora bem, portanto, estes eram os fundamentos teóricos, aplicam-se então a esta situação que se pretende analisar neste problema e dizem-nos então para, na linha A, calcular a velocidade do escoamento não perturbado, o infinito, sabendo que, para este perfil alar, para esta placa plana sem espessura, o ângulo de ataque do escoamento corresponde a 15 graus e, lá está, ele irá produzir, ele, perfil alar, naturalmente, irá produzir sustentação, sendo que essa sustentação está, como sabemos, intrinsecamente ligada ao facto de haver um vórtice ligado com este perfil alar, um vórtice de circulação gama, que é justamente aquele que é necessário no nosso modelo teórico para produzir a condição de Coota no bordo de fuga. O valor desta circulação, dizem-nos, corresponde a 65 metro quadrado por segundo, sendo que a corda do nosso perfil alar, designada por C, são 4 metros. Portanto, neste contexto, pede-se para calcular então a velocidade do escoamento não perturbado ao infinito.
Depois, na linha B, pede-se, nas mesmas condições da linha anterior, calcular a distância que existe, portanto, relativamente ao bordo de ataque, entre o ponto de estagnação, portanto, que o separa, esse bordo de ataque, do ponto de estagnação sobre a placa. Portanto, o perfil alar, placa plana sem espessura, neste caso particular, vai estar a operar um ângulo de ataque positivo, de 15 graus. Isso significa, efetivamente, que vamos ter, então, um bordo de ataque a formar-se sobre o intradorso, desculpem, um ponto de estagnação, a formar-se sobre o intradorso do perfil alar e, naturalmente, na proximidade do bordo de ataque. Okay? Aquilo que se pretende saber aqui é a distância, justamente, desse tal ponto de estagnação sobre a placa, sobre o intradorso da placa, uma vez que o ângulo de ataque é positivo, okay? Em relação ao bordo de ataque dessa mesma placa, portanto, do nosso perfil alar simples. Bom, mas comecemos então pela alinear, em que são dados alfa igual a 15 graus, ângulo de ataque, circulação, intensidade do vórtice ligado, portanto, 65 metros quadrados por segundo, e corda do perfil alar 4 metros, sabendo que pretendemos então com estes dados determinar o valor da velocidade, o infinito, o valor da velocidade do escoamento não perturbado. Ora, para obter um perfil alar sem espessura, uma placa plana, sem espessura nem curvatura, okay? Nós sabemos que, através da transformação de Joukowski, teremos de partir de um plano original, antes da transformação, designado por plano zeta, onde construímos, por sobreposição de singularidades, nomeadamente, relembre-se, um dipolo na origem, a que será sobreposto, então, o nosso escoamento uniforme com velocidade 1 infinito, sendo que a intensidade, ou a razão da intensidade do dipolo colocado na origem, portanto, da singularidade dipolo, que é introduzida na origem destes eixos xi e eta, em relação à velocidade do escoamento não perturbado, o infinito, nos irá produzir um determinado raio A deste círculo, que corresponde nada mais nada menos que à secção, então, de um cilindro circular, portanto, que é interceptado pelo nosso plano de análise e, portanto, nos produz este círculo de raio A no plano zeta. Ora bem, aquilo que nós queremos é, então, a placa plana sem espessura e, portanto, o Sr. Joukowski determinou que, ou encontrou, analiticamente, matematicamente, que existia uma transformação que nos permitia de passar do plano zeta, do círculo, ou do cilindro circular, tanto faz. Portanto, passar da variável zeta, que designa todo e qualquer ponto neste plano, okay, para a variável z, que corresponderá então ao plano transformado, onde, de facto, depois iremos trabalhar, onde pretendemos obter, de facto, a forma do perfil alar que pretendemos estudar, que neste caso era então uma placa plana sem espessura, tal como aqui está representado, neste plano Z, então, que representa esta variável Z complexa, tal como zeta, que representa qualquer ponto aqui neste plano de coordenadas x e y. Okay? Portanto, esta função, que permite passar dos pontos zeta, o plano zeta, para o plano transformado Z, é a transformação de Joukowski. E assume, naturalmente, uma forma analítica particular, porque só essa forma é que permitirá, então, digamos, comprimir todos estes pontos e esticá-los de maneira a que este círculo, após transformação, se transforme simplesmente aqui num segmento plano, portanto, a nossa placa plana, sem espessura, este perfil de Joukowski mais simples. Vimos nós, na aula teórica, que, efetivamente, para um círculo de raio A, e relembre-se, portanto, este raio depende então da intensidade do dipolo e da intensidade
chamemos-lhe assim também, a velocidade do nosso escoamento não perturbado no infinito, ok? Portanto, é transformado, então, neste plano Z, por via da transformação de Joukowski, numa placa sem espessura, de comprimento 4A. 4A, naturalmente, porque vai de menos A a 2A, ou seja, o bordo de fuga, desculpem, o bordo de ataque, que corresponde aqui à placa, portanto, este é o bordo de ataque da placa, é o ponto transformado deste que aqui está, portanto, da interseção do círculo, com este eixo Z, a parte negativa do eixo XY, ok? Enquanto que o bordo de fuga o ponto que é transformado por via desta transformação no bordo de fuga, vai parar a 2A. Aqui está em xi igual a A e vai ser transformado para x igual a 2A. Okay? Por via, então, da transformação de Joukowski. Portanto, nós ficamos com uma placa plana sem espessura que vai desde menos 2A até mais A, ou seja, a sua corda são, efetivamente, 4 vezes o raio do círculo gerador, ou do cilindro circular gerador, do perfil de Joukowski. Portanto, C, corda do perfil A, vale 4 vezes aquele raio, ou seja, 4A. Ok? Bom, portanto, para este modelo ter então a realidade física, aquilo que nós concluímos é que era necessário aplicar, que se verificasse a condição de Kuta, que nos dizia justamente que era verificada neste problema. Sendo assim, nós vamos então recorrer à expressão que nos dizia qual era a intensidade do vórtice que tínhamos de efetivamente aplicar para que se verificasse a condição de Kuta. Okay? E, portanto, note-se que esta condição só é necessário verificar quando, efetivamente, o nosso perfil ar e, portanto, também o círculo aqui estiverem sujeitos a um escoamento que se aproxima a um determinado ângulo de ataque, porque, na realidade, caso não seja essa a situação, portanto, os pontos de estagnação vão se encontrar aqui também coincidentes com o bordo de ataque e com o bordo de fuga, e, portanto, aqui as linhas de corrente vão ser, portanto, no plano transformado, vão ser perfeitamente paralelas, porque não vai existir ângulo de ataque, portanto, vão ser totalmente paralelas e vai, inclusivamente, haver aqui uma linha de corrente, ok? Que será a linha de corrente de estagnação, que, inclusivamente, portanto, coincide com a própria placa e, portanto, nesse caso, não é preciso obrigar a condição de Kuta, porque já, por natureza, coincidindo esta linha de corrente com a placa e todas as outras sendo paralelas à mesma, não é? Portanto, haverá continuidade tangencial justamente a partir do bordo de fuga. Portanto, esta necessidade de implementar condição de Kuta surge quando, efetivamente, nós queremos que o perfil alar, e neste caso particular, a placa plana sem espessura, produza sustentação. Ora, para produzir sustentação, naturalmente terá de estar sujeita a um escoamento de aproximação, tanto no plano do círculo gerador, como no plano transformado, ok? Portanto, que um escoamento de aproximação, dizia, um escoamento não perturbado, que terá, portanto, um determinado ângulo de ataque à placa, ok? E, portanto, um alfa não nulo, como habitualmente designamos. Sendo assim, nessas circunstâncias, e relembrando aquilo que vimos do ponto de vista teórico, okay, nós iríamos então aplicar circulação ao nosso perfil lá, de maneira a que, em vez de estarmos nesta situação, certo? Conseguíssemos, de facto, conduzir a que o ponto de estagnação posterior, portanto, que transformado estaria aqui, portanto, aquele na região próxima do bordo de fuga, coincidisse, então, com o ponto transformado do bordo de fuga, que era D', aqui é D, ponto que lhe dá origem, certo? De maneira a que a linha de corrente, efetivamente, tivesse, portanto, partisse justamente aqui do ponto que irá ser transformado no bordo de fuga, após a aplicação da transformação de Joukowski, e, portanto, conseguindo também, como vimos, que não só houvesse aqui quantidade tangencial, mas também, por via disso, portanto, que passasse esta velocidade aqui no bordo de fuga a ser finita.
Ora, basicamente, portanto, a aplicação então da circulação fazia, como antes tínhamos visto, descer os pontos de estagnação, quer anterior, quer posterior, portanto, quer na zona próxima do bordo de ataque, quer na zona do bordo de fuga, ou próxima do bordo de fuga, portanto, de um ângulo alfa, ok? E esse ângulo alfa encontrava-se relacionado com as características do problema, nomeadamente da circulação, a intensidade, portanto, do vórtice, ou seja, a circulação que tinha sido imposta, e depois aqui outras características relacionadas com a intensidade do dipolo e a velocidade do escoamento não uniforme. Ok? E, portanto, dessa forma, nós iríamos ter, na medida em que para um determinado ângulo de ataque tínhamos, portanto, um determinado ângulo de ataque alfa, sem circulação, tínhamos, portanto, escoamento simétrico, naturalmente, porque não havia circulação. Aqui, este baixar do ponto de estagnação relativamente ali ao ponto C, que iria ser transformado no bordo de ataque da placa, portanto, tem um ângulo alfa e, naturalmente, simetricamente, o outro ponto de estagnação subia também aqui de um ângulo alfa. O que nós queremos é então que ele baixe, B baixe para D, e portanto que baixe de um ângulo alfa. Naturalmente que aqui o ponto de estagnação anterior, portanto na região do bordo de ataque, se já estava a alfa, vai ficar a 2 alfa. Okay? Mas, portanto, o que é relevante é que, efetivamente, esta circulação vai ser estritamente necessária, portanto, este gama que aqui está, na realidade menos gama devido ao seu sentido, que é o sentido dos ponteiros do relógio, portanto, o sentido negativo, de acordo com a nossa convenção. E, portanto, dizia eu que esta circulação será estritamente necessária para produzir, então, esta passagem de B, esta sobreposição de B sobre D, portanto, para que o ponto de estagnação saia debaixo de o ângulo alfa e, portanto, vá passar a este ponto que, transformado, dará o bordo de fuga da placa. Sendo assim, nós podemos relacionar por via desta expressão, portanto, aqui a circulação e, portanto, sabemos quanto é que é a circulação estritamente necessária para verificar condição de Kuta. Ok? É justamente este valor. E, portanto, é esta a expressão que nós iremos utilizar no nosso problema, na medida em que sabemos que se verifica, portanto, condição de Kuta, tal como era referido no enunciado. Portanto, a circulação do vórtice ligado, temos de considerar, portanto, no nosso modelo de fluido perfeito, nosso perfil de Joukowski, será dado então por aquela expressão 4πa o infinito vezes seno de alfa. Sendo que podemos converter estes 4a, como já vimos, justamente num parâmetro que caracteriza o perfil alar, que é a sua corda. E, portanto, vamos usar C, e ficará πc o infinito seno de alfa. O valor da corda era conhecido, e assim sendo, tal como o valor da circulação que era dado, no contexto em que se verificava a condição de Kuta, certo? Portanto, sabemos ainda também o ângulo de ataque, que se encontrava a operar este perfil alar, portanto é uma questão de simplesmente substituirmos estes dados e, dessa forma, obtemos uma velocidade do escoamento não perturbado, um infinito, de 20 metros por segundo. Portanto, uma aplicação direta da expressão que sabemos que nos dá a circulação, a intensidade do vórtice ligado, de maneira a que seja aplicada a condição de Kuta, portanto, no nosso modelo, uma condição necessária para que, efetivamente, o modelo tenha alguma realidade física, portanto, a tal continuidade tangencial da linha de corrente que abandona, ou do escoamento que abandona o bordo de fuga, e, naturalmente, conduzindo também a que a velocidade deixe de ser infinita, ou passe a ser finita, nesse mesmo ponto, portanto, nesse mesmo bordo de fuga. Okay? E, portanto, isso corresponderia à circulação estritamente necessária, então, para que, efetivamente, o ponto que irá, portanto, neste plano do círculo gerador, que corresponde a este ponto, portanto, aqui a interseção com a coordenada do círculo, com a coordenada xi, horizontal, no plano zeta. Portanto, o ponto que irá ser transformado via transformação de Joukowski no bordo de fuga, portanto, para o plano Z, que é o plano transformado, no bordo de fuga da placa, dizia eu, portanto, que este ponto passa a ser
ponto de estagnação, porque movemos então, com a circulação, ok, conseguimos trazer o ponto de estagnação para este ponto e, portanto, este ponto passou a ser ponto de estagnação, efetivamente. Portanto, este ponto que transformado dará o bordo de fuga da placa, ok, passou a ser ponto de estagnação no plano do círculo gerador, no plano zeta, mas não será, portanto, no plano transformado, porque há continuidade tangencial. Ok? Portanto, efetivamente este resultado é obtido analiticamente, portanto foi essa a necessidade para que na expressão que nos permitia depois, através da transformação, com os potenciais complexos, portanto a transformação dos potenciais complexos aqui para obtermos a velocidade neste ponto, portanto no bordo de fuga, permitia então que em vez de estarmos a dividir simplesmente a dividir um número finito por zero, passássemos a dividir zero por zero, porque no numerador estava então a velocidade desse ponto no plano de origem, no plano zeta, no plano do círculo, e portanto, se no numerador, se este ponto passava a ser ponto de estagnação, portanto passávamos a ter zero a dividir por zero, e portanto levantada a interminação, isso daria a tal velocidade finita. Portanto, a circulação para se aplicar a condição de escuta é estritamente necessária para que este ponto, que no plano zeta vai dar origem ao bordo de fuga da placa, passe a ser ponto de estagnação. Portanto, circulação estritamente necessária para fazer aquele movimento. E isso produz esta expressão bem definida, naturalmente pela nossa análise de fluido perfeito, o que nos permite relacionar todas estas variáveis. Ora bom, na linha B, pedimos então para determinar a localização do ponto de estagnação sobre a placa. Portanto, sendo assim, sobre a placa, inicialmente tínhamos dois, portanto, antes de impor circulação, portanto, para se verificar a condição de cuta, um estava aqui, portanto, na vizinhança do bordo de ataque sobre o intradorso e o outro sobre o extradorso na vizinhança do bordo de fuga. A partir do momento em que impomos condição de cuta, ok, portanto, este naturalmente vai se mover um pouco, como é lógico, movem-se os dois, porque aplicámos circulação e isso fez com que este daqui, deste lado, baixasse alfa e este também, não é? E portanto este vai se mover, o outro também, de maneira a chegar aqui ao bordo de fuga. Portanto, digamos que se movem basicamente o mesmo, uma numa direção, outro noutra, ok? Simplesmente, efetivamente, aqui, como já tínhamos um determinado ângulo de ataque, este estava mais longe, ok? Portanto, nesse caso, não chega ao bordo de ataque, este sim irá chegar ao bordo de fuga e, portanto, deixando de ser ponto de estagnação, o bordo de fuga significa que a partir desse momento só temos um único ponto de estagnação. E, portanto, quando falamos em ponto de estagnação, naturalmente, será este aqui que se forma, portanto, para ângulo de ataque aqui positivo, sobre o intradorso da placa, na vizinhança do bordo de ataque dessa mesma placa. Okay? Bom, vamos então partir do plano do círculo gerador ou do cilindro circular e, efetivamente, aqui algum cuidado porque as linhas de corrente nestas figuras não estão formalmente corretas, deverão consultar as figuras do livro que estão mais cuidadas, portanto aqui o escoamento deve ser perfeitamente, estas linhas de corrente devem ser perfeitamente simétricas, não é? E não estão simétricas efetivamente, mas será aproximado, mas algum cuidado em relação a estes aspectos. E portanto temos aqui o nosso círculo gerador, então, com circulação imposta, menos gama, não é? Portanto, no sentido pretendido, para baixar o ponto de estagnação, que estava originalmente ali, portanto, para um escoamento a um ângulo de ataque alfa, portanto, tínhamos este ponto de estagnação e o outro ponto de estagnação, este que depois irá parar perto, após transformação de Joukowsky, perto do bordo de ataque, este para perto do bordo de fuga, com a circulação, portanto, a circulação estritamente necessária para este baixar de alfa para aqui, e portanto o outro vai baixar, já estava alfa, baixa ainda mais alfa, ok? Portanto, este é o único ponto de estagnação que está em causa, uma vez que no plano transformado, portanto, aqui sim, continua a ser ponto de estagnação, passamos a ter um aqui e outro ali, ok? Portanto, neste ponto que irá ser transformado no bordo de fuga, este aqui que está perto do bordo de ataque, mas não coincide com o bordo de ataque, o ponto que vai ser transformado no bordo de ataque é aquele, ok? E, portanto, aqui neste caso, então, nesta situação, portanto, depois de transformado para o plano da placa, o único ponto de estagnação que vai restar vai ser este, porque este vai deixar de o ser devido à tal
condição de Coulter. Portanto, conseguimos a tal continuidade tangencial e deixamos de ter um diedro convexo. Ora bem, sendo assim, o que nos interessa de facto é após aquilo que vai acontecer após a transformação de Joukowski. E, portanto, a expressão da transformação de Joukowski, nós tínhamos visto na aula teórica, portanto, esta expressão, embora aqui aparecesse esta B, é uma constante, ok? Portanto, na altura chamámos-lhe A. Agora estamos simplesmente a apresentar uma forma mais geral, simplesmente para dizer que quando generalizarmos esta análise para incluirmos quer espessura, quer curvatura, portanto, no nosso perfil de Joukowski, neste caso, portanto, a placa plana sem espessura não tem nem uma coisa nem outra, portanto, daí ser o perfil mais simples, mas depois, quando estendermos isto a outros perfis da mesma família, vamos tomar aqui um B que não tem de ser forçosamente igual a A, como veremos. Portanto, normalmente será próximo de A, o seu valor, mas quando efetivamente tiver a necessidade de fazer esta extensão, portanto, aqui da nossa família de perfis de Joukowski, face a este mais simples, que é a placa plana. Portanto, esta constante que aqui está não será necessariamente igual a A, e relembre-se que A tinha um significado bem definido, que era o raio do círculo gerador. Ok? De qualquer forma, nunca andará muito longe disso. No geral, dos perfis de Joukowski, que nos interessa, do ponto de vista prático, considerar. Ok? Mas deixaremos esses detalhes para um pouco mais tarde, mas neste caso o que nos interessa é que de facto aqui este B é de facto igual a A e portanto igual à expressão da transformação de Joukowski que tínhamos visto no período anterior desta aula. Ora bem, portanto, tendo a olhar para esta expressão aqui, portanto transformação de Joukowski, f de z, ou z igual a f de z, que é, portanto, para cada z é transformado no valor de z, substituindo o valor de z então nesta expressão, ok, z mais a ao quadrado, já que b igual a A, neste caso da placa plana, sem espessura, sobre z. Aqui também, muito cuidado, porque as linhas de corrente não estão formalmente bem desenhadas, ok? Já sabemos que esta linha de corrente aqui vai ter de sair com continuidade tangencial, ok? Enquanto que esta aqui, do ponto de estagnação, deverá depois ir curvando sucessivamente até que ao atingir a superfície da placa incida a 90 graus, ok? É isso que matematicamente tem de acontecer, o nosso modelo foi perfeito, portanto, muito cuidado com estas representações, que são apenas, digamos, ilustrativas e não formalmente corretas, poderão, mais uma vez, recorrer àquilo que vimos, aos desenhos que vimos na aula teórica do primeiro período, ou então, melhor desenhados ainda, aqueles que se encontram representados no livro-texto, portanto, correspondendo a estas situações. De qualquer forma, em termos puramente esquemáticos, é assim que deve ser entendida esta figura, portanto, nós teremos, então, aqui a localização do bordo de fuga, portanto, no plano Z, aqui. Portanto, a placa está no plano Z, no plano transformado, portanto, após a aplicação da transformação de Joukowski, certo? E, portanto, o bordo de fuga está ali, mas agora já não nos interessa nada. Aquilo que queremos agora saber é o ponto de estagnação. Portanto, o ponto de estagnação vai ocorrer para este ângulo de ataque positivo aqui, portanto, sobre o intradorso da placa, chamemos ZE, de estagnação, ou do bordo de ataque, chamemos ZBA, e, portanto, o que nos interessa é calcular aquilo que nos pedem, é esta distância entre estes dois pontos, ok? Naturalmente, para as condições de escoamento que tínhamos na linha A, ou para o problema que estava especificado na linha A, ok? Portanto, sabemos no plano gerador onde está o bordo de ataque, portanto, relembre-se, o ponto que irá ser transformado no bordo de ataque é este que aqui está, que corresponde a zeta igual a menos A, ou se quiserem que si igual a menos A, mas portanto é um valor real, portanto está aqui na parte negativa, secção negativa do eixo dos xis, portanto que é a parte real da variável complexa zeta, portanto zeta igual a menos A. É este ponto que vai ser transformado, já sabemos, em z igual a menos 2A. Ok? Ora, justamente, é isso que vamos observar aqui. Portanto, quando substituímos, de facto, a coordenada daquele ponto no plano do círculo gerador, zeta, portanto, do bordo de ataque, que é menos A, se a substituirmos aqui, portanto, fazemos aqui zeta igual a menos A, zeta igual a menos A, neste caso B igual a A, nós vamos obter, então, portanto, é a aplicação da transformação, vamos deixar de ter zeta e vamos obter Z, ZBA, porque substituímos aqui zeta-BA, portanto, o bordo de ataque. Certo? E, portanto, vamos obter a localização em termos das coordenadas no plano transformado, da coordenada complexa, da variável complexa Z, portanto, a localização do bordo de ataque. Portanto, fica
substituir, menos A, depois menos A outra vez aqui e A quadrado. É o que temos aqui, ok? Feitas as contas, dá menos 2A, justamente. É o que observamos aqui. Este ponto, no plano do círculo gerador, z igual a menos A, que é o z, portanto, que irá ser transformado no bordo de ataque, de facto, produz um bordo de ataque que se encontra no plano Z para Z, na posição Z igual a menos 2A. Ok? Naturalmente, poderíamos fazer o mesmo, por exemplo, em relação ao bordo de fuga. Portanto, neste caso seria z igual a mais A, e iríamos obter 2A, como é fácil de perceber. Portanto, z igual a 2A para o bordo de fuga. Bom, mas o que nos interessa aqui, de facto, era calcular a localização do bordo de ataque, porque nós queremos esta distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga, portanto, na placa, sobre a placa. Desculpem, o bordo de fuga não, e o ponto de estagnação sobre aqui o introdorso da placa. Ok? Portanto, para já, temos a localização do bordo de ataque, ZBA, falta determinar a localização, então, do ponto de estagnação, chamemos ZE. Ok? E, portanto, nós precisamos de novo, tal como fizemos há pouco, portanto, de ir ao círculo gerador e perceber qual é que é o ponto no plano zeta, portanto, do círculo gerador, que irá dar origem ao ponto de estagnação no plano transformado, ou seja, no plano da placa. Ok? E, portanto, qual é que é esse ponto? Vimos há ponto que vai parar aqui, certo? Portanto, ele está sobre um círculo centrado em A, portanto, tem raio A, este ponto, tem uma distância A aqui, e depois a sua posição está, se partirmos aqui desde o eixo que nos dá um ângulo zero, π sobre 2, π mais alfa, π mais 2 alfa. Ok? Encontra-se com um ângulo π mais 2 alfa. Portanto, se utilizarmos, digamos, como estamos centrados aqui na origem dos eixos zeta, se utilizarmos a representação polar para representar esta posição deste ponto, portanto, do ponto de estagnação, ou do ponto que irá ser, que também é ponto de estagnação neste plano, mas que irá ser transformado no ponto de estagnação sobre a placa que queremos determinar, ok? Nestes casos são ambos pontos de estagnação, aqui do bordo de fuga não, só será aqui, no outro deixará de ser, no transformado. Mas, portanto, dizia eu que, portanto, podemos representar como um A, portanto, um zeta, o zeta será desta posição, correspondendo a este ponto, será zeta igual a A, que é o raio, vezes a exponencial complexa elevada a I ângulo que temos aqui desde o semieixo positivo dos quesitos, portanto, do nosso sistema de eixos, até chegar aqui a esta posição, onde se encontra, de facto, o ponto de estagnação, ou seja, π mais 2 alfa. Okay? Portanto, cá está. No ponto, no plano do círculo gerador, o ponto que irá ser transformado em ponto de estagnação, também é ponto de estagnação, mas que irá ser transformado no ponto de estagnação sobre a placa, ou sobre o introdor da placa, tem esta posição, pode ser escrita em termos polares, não é? Como A, seu raio, vezes EI, e depois o ângulo, π mais 2 alfa. Ok? Portanto, de novo, vamos substituir aqui na transformação de Joukowski, na expressão, naturalmente, neste caso, mais uma vez, com B igual a A, certo? Aqui em cima. E, portanto, o que é que vai ficar? Lá está, substituímos o nosso zeta, era zeta, esta expressão, mais B igual a A, portanto, A ao quadrado, a dividir por zeta, certo? E, portanto, como era o zeta do ponto de estagnação, vai-nos dar o Z do ponto de estagnação. Ok? Bom, vamos simplificar a expressão, portanto, aqui A quadrado pode cortar com A, fica simplesmente A, e depois podemos passar esta expressão lá para cima, naturalmente ficando a exponencial negativa deste termo que aqui está, uma vez que passa para cima ao seu inverso, não é? Ao seu recíproco. E, portanto, ficamos com esta expressão. Temos A que em ambos os termos podemos colocar em evidência e, portanto, e depois podemos dividir aqui estes expoentes, portanto, E e π mais 2 alfa é a mesma coisa que eu aplicando a propriedade distributiva, E e π vezes E levantado a I vezes 2 alfa, não é? O I aplicação dos casos. E, portanto, há evidência, este primeiro termo fica E e π vezes EI vezes 2 alfa, ok? O segundo ficará A, portanto, em evidência, depois I menos π vezes E menos I levantado, também vezes 2 alfa, ok? E e π e I menos π, portanto, se olharmos aqui para o círculo, portanto, se nós tivermos π,
vamos parar aqui, não é? Portanto, EIP significa que o raio é 1, é unitário, porque era unitário e não raio A, portanto, mas, portanto, EIP vai parar aqui esta zona. Portanto, o círculo trigonométrico tem raio unitário, portanto, nós iríamos parar aqui. Se fizermos menos IP, vamos no sentido contrário, vamos parar ao mesmo ponto. E, portanto, em ambos os casos, no círculo unitário trigonométrico, ficamos aqui em menos 1. Não é? Portanto, podiam fazer isto também com o cosseno mais I seno, não é? da nossa, que define a exponencial complexa em termos, em termos trigonométricos, e, portanto, em ambos os casos dá menos 1. Não é? Portanto, pomos menos 1 em evidência, ficará menos A, e fica cá dentro EI2α mais EI2α. Ora bem, de novo, recorrendo, lá está, a nossa exponencial complexa, escrita como, neste caso, EI2α, é cosseno de 2α mais I seno de 2α. E depois temos de somar mais cosseno de menos 2α mais seno, ou mais I, seno de menos 2α. Ok? Ora, efetivamente, nós vamos então simplificar aqui os senos, ok? E ficamos apenas, portanto, cosseno de alfa igual a menos cosseno de alfa, cosseno de menos alfa, digo, e portanto ficamos apenas com cosseno de 2α. Os senos vão cortar, ok? Na medida em que seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Já o cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. Portanto, isto tem a ver com o facto das funções serem pares ou ímpares, como estarão virtualmente lembrados. Portanto, o que interessa é que esta expressão simplifica, então, desta forma, e, portanto, ficamos com a localização expressa aqui da posição do ponto de estagnação sobre a placa. O que nós queremos é a distância, e, portanto, vamos fazer a distância entre este ponto relativamente à localização do bordo de ataque que tínhamos obtido. Ok? Portanto, ficará esta expressão que acabámos de obter, menos 2A vezes cosseno de 2α, menos, naturalmente menos, e depois o ZBA, que era menos 2A, ou seja, vai ficar mais 2A. Simplificando esta expressão, ficamos com este resultado para a distância entre os dois pontos. Ok? E que podemos exprimir em função dos dados que tínhamos. Portanto, sabendo que a corda que era dada, portanto, este perfil lá, corresponde no nosso modelo de perfil de Joukowski a 4 vezes A, que era, relembre-se também, o raio do círculo gerador. Ok, nós podemos escrever aqui 2A como, naturalmente, a corda a dividir por 2, uma vez que a corda são 4A. Ok? O resto mantém-se e, portanto, substituímos depois a corda que nos era dada para este perfil, que eram 4 metros, enquanto que o ângulo de ataque eram 15 graus e, portanto, aqui ficarão 2 vezes 15, ficam 30 graus. E, portanto, desta forma, calculamos, então, o valor físico da distância, então, entre o ponto de estagnação, portanto, aqui o único ponto de estagnação que vamos ter no escoamento em torno da placa, certo? Portanto, que para ângulo de ataque positivo estava aqui próximo do bordo de ataque, mas sobre o intradorso da placa, certo? Portanto, a sua distância D em relação ao bordo de ataque dessa mesma placa. E, portanto, como vê, é uma aplicação, digamos, direta, então, daquilo que o nosso modelo de fluido perfeito nos permite calcularmos quantidades físicas, portanto, aqui para a operação no plano físico, portanto, no plano transformado, que é o plano do perfil alar, partindo do plano do círculo gerador, portanto, e aplicando então a transformação de Joukowski a ligar um ao outro. Terminamos então por aqui a nossa aula de hoje e continuaremos então na próxima aula com novos exercícios sobre esta matéria de perfis de Joukowski.